Para nos falar do trabalho desenvolvido nesta sessão de acupuntura, temos connosco o Dr. Pedro Choi, que se faz acompanhar de Emília Pereira, vítima de um AVC. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Dr. Pedro Choi, bem-vindo mais uma vez ao Médico de Família. É um gosto tê-los a nos cá. Muito obrigado. Dr. Pedro Choi, estamos aqui hoje a falar de acidente vascular cerebral. É um dos problemas mais complicados a que a acupuntura pode responder? Bom, não diria que é um dos mais complicados. Acontece-nos, inclusive, lidar com problemas de saúde ainda mais drásticos. Falamos, por exemplo, de oncologia, se quisermos falar do assunto. Mas, de qualquer forma, o acidente vascular cerebral é um tipo de patologia que é frequente ser tratado pela acupuntura, pela medicina chinesa, no seu global, e que é realmente um problema complexo no que respeita a que agride o indivíduo atingido no seu todo, não só na sua parte física, motora, mas também na sua parte emocional e psicológica, no sentido em que estes pacientes atingidos de grande incapacidade, que é uma incapacidade física e que se tornam de repente dependentes de outros, sem uma passagem transitória, de repente, sentem-se altamente atingidos também, não só no seu corpo, mas também na sua alma e na sua humanidade, o que faz com que eles também caiam frequentemente em depressão. E a nossa terapêutica é uma terapêutica global que não só envolve a recuperação muscular, sensitiva e motora, mas também a recuperação cognitiva e emocional. Portanto, é um global que nós procuramos atingir com este tipo de terapêutica que já tem uns milénios de experiência em acidente vascular cerebral. Eu ia-lhe fazer justamente essa pergunta, ou seja, que tipo de intervenções é que são feitas, se estou a perceber bem, atuam nas duas vertentes, ou seja, na recuperação física propriamente dita e também na manutenção de um bem-estar emocional, podemos dizer assim. Sem dúvida. Aliás, a medicina chinesa tem essa noção, é a de ser holística, e por ser holística nunca separa nenhuma parte do indivíduo, ou seja, mais difícil ainda seria separar o corpo da mente. Portanto, para nós é muito importante fazer com que este paciente que nos entra para ser tratado de um problema físico, na prática, o que leva ao doente é a sua incapacidade motora. Mas nós percebemos que essa sua incapacidade motora também está ligada às suas próprias incapacidades e aos seus próprios déficits adquiridos emocionais e que têm que ser tratados também. E tratamos-los no seu global. Há aqui uma parte que é importante perceber, que eu penso que isso diferencia de certa forma a intervenção de medicina chinesa em comparação com os outros tipos de intervenção, é que conseguimos fazer uma intervenção neurológica, ou seja, a intervenção é realmente cerebral. Está documentado, e existem trabalhos que documentam, que com a nossa intervenção, sobretudo com a acupuntura, a fitoterapia chinesa e a Tuiná, a massagem chinesa energética, que nós fazemos no total nas clínicas Pedro Choi, resulta numa capacidade de recuperação neurológica, ou seja, há um fenómeno de cicatrização cerebral que pode ser documentado por imagiologia, refiro-me à ressonância magnética e, sobretudo, ressonância magnética funcional. Emília, seja muito bem-vinda ao Médico de Família. Quando é que começou, quando é que sucedeu o AVC e quanto tempo depois é que começou este género de tratamentos nas clínicas do Dr. Pedro Choi? O AVC deu-me... Eu vinha do trabalho e senti-me tonta a entrar em casa e fui-me deitar, dormi e não tive qualquer dor nem qualquer medo. De manhã para me levantar, já não me levantei. Isto há coisa de quantos anos, mais ou menos? Foi há 4 anos. Há 4 anos atrás? Sim, foi dia 4 de fevereiro de 88. 2008. 2008, exato. E levaram-me para o hospital, estive internada, depois passei para outro hospital, quando saí, acabou por lá, tive que sair, vim embora para casa, andava na fisioterapia e uma irmã minha é que me disse, chegou à casa e disse assim, porque é que não vais tentar o tratamento das agulhas, porque há uma colega minha que o pai anda e está-se a sentir muito bem. E qual foi a sua primeira ideia quando lhe falaram? Foi logo ir, porque eu... Não hesitou? Não, porque eu sentia-me muito presa, muito debilitada, muito... Esta doença, a gente sente-se muito... Quer dizer, sem a gente se poder mexer... Sente muita diferença face àquilo que era antes. Exatamente. No seu caso, por exemplo, de que género de sequelas é que estamos a falar? A parte esquerda toda. Foi tudo, a perna não mexia, eu fiquei numa cadeira de rodas, eu entrei no consultório, neste caso foi o Dr. João,
imparada pelo meu marido e pelo meu filho mais novo. Sim. Eu não andava. A senhora Dona Emília está a referir-se ao meu irmão, foi ele que fez a consulta, foi. O Dr. João Choi. Nós temos uma equipa que trabalha comigo, o Dr. João Choi é um dos membros da equipa e foi o Dr. João Choi que recebeu a senhora Dona Emília. Foi isso. Ou seja, não fui eu que a vi em primeiro lugar. Neste caso, Emília, ao fim de quanto tempo é que começou a sentir... melhoras, só ao fim mais ou menos de 2 anos, mais ou menos, eu por semana comecei a fazer 3 vezes por semana, que ia às consultas, e depois comecei a fazer as agulhas e fazia o tuiná, que é a massagem. Quando comecei a fazer as duas coisas juntas, cheguei a casa muito feliz. A senhora Emília ia dizer uma coisa que eu interrompi, é que entrou em braços na clínica quando foi ver o Dr. João Choi, ou seja, na altura não conseguia andava sozinho, de todo. Não apanhava um autocarro, eu não comia, não partia um alimento para comer, porque a mão ficou assim mesmo assim e o braço ficou assim mesmo. Eu não mexia mesmo completamente nada. E depois, então comecei, ao fim de 2 anos mais ou menos, eu fazia 3 vezes por semana os tratamentos. Depois comecei a fazer menos, comecei a sentir melhoras e hoje já estou assim, eu já como, já faço as minhas coisas sozinhas e não tenho... De forma mais autónoma. Exatamente. Dr. Pedro Choi, no caso como o da Emília, o que é que aconselha em termos de manutenção? Há uma necessidade de, eu não sei, por exemplo, continuar a fazer tratamentos? Sim, na prática vai continuar enquanto for necessário. Exato. A partir do momento em que o paciente se fique completamente reabilitado, paramos, ou a partir do momento em que o paciente deixe de melhorar, se não houver mais melhorias possíveis. Com as formas. E o que é que define o limite? O limite é a capacidade de recuperação cerebral, ou seja, na prática, toda a fisioterapia é bem-vinda, toda a reabilitação física é bem-vinda, a reabilitação de todo motora é sempre bem-vinda, mas aquilo que vai definir o limite da capacidade de recuperar é o cérebro. E é esse nível que nós intervimos preferencialmente, em termos de critérios de medicina chinesa. Quanto mais conseguimos recuperar de cérebro, maior será a capacidade de conseguir recuperar no todo. E nós temos muitos pacientes que recuperam 100%, ou seja, que ficam como antes de terem um acidente vascular cerebral. Falou-me aqui numa série de técnicas e eu não deixo de estar espantado porque a história de Emília é bastante fiquei marcante. Não conseguia andar e passou e recuperou. E andei, os primeiros tempos andei numa cadeira de rodas. Seguravam-me assim por trás para eu me conseguir levantar, que não conseguia mesmo. Neste género de casos podemos falar, em alguma das técnicas, com maior destaque, por exemplo, a acupuntura ser mais importante que o tuiná, ou é de facto o conjunto? É um global. Em critérios de medicina chinesa, na verdade, a parte mais importante de todas é a fitoterapia chinesa, é o recurso às ervas. Ou seja, se me obrigarem a escolher só um método, eu escolho ervas. Fitoterapia chinesa. Se eu puder escolher 2, então ervas e acupuntura. O ideal são 3, ervas, acupuntura e fitoterapia chinesa. A maior parte das ervas não são, no caso da Sra. Dona Maria Emília, foram escolhidas 2 ervas, que têm 2 medicamentos à base de ervas, têm nomes em chinês. Bom, eu vou dizê-los, ninguém vai perceber, mas não faz mal, chama-se Jianpu Ru Tian Wan, mas o que traduzido significa, e aí essa tradução tem importância, caminhar a passos largos como um tigre. A metáfora simboliza exatamente o objetivo do medicamento, que é promover a reabilitação neurológica e motora, ou seja, fazer com que o indivíduo fique com grande agilidade, que é o contrário do estado do indivíduo que está numa cadeira de rodas ou que está completamente com alterações motoras. Portanto, este é um medicamento principal utilizado frequentemente em acidentes vasculares cerebrais. O segundo, que se chama Xue Mai Tong e cuja tradução literal na prática é fazer circular bem o sangue. Para todos os efeitos, o que acontece, numa linguagem simples, é uma trombose, ou seja, um entupimento de um vaso sanguíneo, e em critérios de medicina chinesa, esse entupimento que foi localizado no cérebro é uma tendência global que pode acontecer noutros locais do corpo com outro tipo de consequências, frequentemente, regra geral, menores, ou que há uma tendência. E o refazer da circulação, aliás, ouvia-se muito na peça em que falava a médica da minha equipa, portanto, de fazer circular o sangue. Este objetivo de fazer circular o sangue promove uma capacidade melhor de reabilitação, de irrigação, não só neurológica, mas muscular, tendinosa, o que facilita a recuperação não só das extremidades, mas também do sistema nervoso central. Muito obrigado a ambos por terem estado presentes no Médico Família. Emília, a sua história é de facto inspiradora para todos os que estão lá em casa, tenho a certeza.